Olá pessoal, meu nome é Person Gouveia, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É, Vou apresentar para vocês um projeto final, um trabalho final da disciplina de Filosofia da Educação Matemática, ministrada pelo professor doutor Tiago Pedro Pinto. E o título da minha apresentação é uma breve apresentação das obras do Tratado Lógico-Filosófico e Investigações Filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Bem, para começarmos o nosso bate-papo, eu quero deixar claro que essa é apenas uma apresentação de um aluno de pós-graduação que não tem muito conhecimento na área. Tá? Eu estou estudando o Wittgenstein faz só um ano, então ele vai servir apenas para mostrar o que eu aprendi sobre jogos de linguagem e Wittgenstein no decorrer desse ano. Não tem uma intenção de servir como base de pesquisa para outras pessoas. Pode servir como uma análise de curiosidade, a pessoa assistir, achar interesse e pesquisar sobre o assunto. Bem, diante disso, precisamos entender e saber um pouco mais quem foi Wittgenstein. Tá, Wittgenstein foi um filósofo austríaco, fascinado por filosofia e lógica, e ele estudou em Cambridge e foi aluno de Russell. E até num dos livros que Wittgenstein escreveu, Russell faz uma introdução contando um pouquinho da história dele, né? E fala que Wittgenstein o procurou. Russell já era professor da universidade e Wittgenstein era um aluno de engenharia. E aí Wittgenstein procurou Russell perguntando se ele tinha condições de ser um filósofo ou se ele apenas seria um idiota que seria engenheiro. Aí Russell achou meio estranho aquela pergunta dele e falou: me traz um texto sobre determinado assunto, aí eu vou poder julgar se você vai ser um filósofo ou se você vai ser apenas um mero engenheiro. E aí ele deixou ali aquela tarefa para Wittgenstein e saiu. Não esperava que Wittgenstein fosse levar aquilo adiante. Alguns dias depois, Wittgenstein trouxe um determinado texto para ele ler. E Russell ficou bastante impressionado com o texto de Wittgenstein. E falou: olha, você pode continuar a filosofia que você tem bastante futuro. E Wittgenstein escreveu 2 livros em vida. Tá? O primeiro é o Tratado, e o segundo é o Investigações Filosóficas. O tratado interessante que ele escreve esse livro na Primeira Guerra Mundial, ele está na Primeira Guerra, ele se inscreve, ele se alista para lutar na Primeira Guerra Mundial, ele escreve esse livro Nas Trincheiras. Em um determinado momento ele é preso pelo exército italiano, e aí ele fica no cárcere e lá ele continua escrevendo o livro. O primeiro livro dele, né? Esse livro é em aforismo, ele escrito em aforismo, vou falar sobre ele melhor daqui a pouquinho, mas aí esse livro traz uma revolução para a filosofia contemporânea da época, né? E aí para a filosofia moderna, e aí ele abandona a faculdade, a universidade, abandona tudo e vai fazer outras coisas. E aí depois de 20 anos ele volta, escreve um outro livro, que é Investigações Filosóficas, e eu vou detalhar melhor daqui a pouquinho. Bem, mas para isso, para explicar melhor quem foi Wittgenstein, a importância de Wittgenstein para a filosofia, nós temos que entender de que forma Wittgenstein ele mobilizou a filosofia em si. Bem, eu vou mostrar um pouquinho aqui antes disso os 2 livros que Wittgenstein escreveu. Tá? O primeiro é o Tratado Lógico-Filosófico, e o segundo é Investigações Filosóficas. Esse primeiro aqui, essas capas, elas podem variar, existem inúmeras capas, de várias capas, tá? Mas eu só apenas trouxe um modelo para vocês aqui. Também o segundo livro, o Investigações Filosóficas, ele possui 2 traduções, uma é do Bruni e a outra é do Leão Carneiro. Algumas pessoas preferem a tradução do Bruni, outros preferem a tradução do Leão Carneiro, mas a ideia filosófica intrínseca ali é a mesma para os dois. O que muda são palavrinhas. Ok? Então, mediante disso, para nós entendermos a importância de Wittgenstein
para a filosofia, para a filosofia de linguagem, nós temos que entender o que foi o que foi a virada linguística, certo? Então vamos tentar entender o que foi isso. Bem, antes de lembrando que não foi Wittgenstein sozinho que fez isso. Existiam vários filósofos, vários pensadores que já falavam sobre isso. Wittgenstein foi apenas um start, um ícone, alguém que aprofundou sobre aquilo, mas outras pessoas já falavam sobre isso. Mas antes desses filósofos falarem sobre essa virada linguística, sobre a filosofia da linguagem, os filósofos gregos antigos, eles questionavam sempre sobre a realidade, eles falavam sobre a realidade. Eles debatiam isso. Já com Descartes, os filósofos modernos questionavam o conhecimento da realidade, criando assim a dualidade sujeito-objeto. Nós vamos entender melhor daqui a pouquinho o que é essa dualidade sujeito-objeto. Dessa forma, eles atingiam a ética, a estética, isso submetendo à teoria do conhecimento. Então, a partir daquele momento, como os filósofos modernos, eles já começavam a levar a filosofia para estudar o conhecimento, a entender o conhecimento. Então o conhecimento ele já não é mais uma crença de verdade bem justificada, ele passa a ser o centro da filosofia. Então toda base filosófica é baseada no conhecimento. E assim, dessa forma, os filósofos acabaram desenvolvendo dois pontos filosóficos. O primeiro é, o sujeito não é uma unidade. E talvez nem seja sujeito. Talvez tenhamos que manter as noções de mente e individualidade, mas não fazer associações. Então, o primeiro tópico da filosofia moderna era entender que o sujeito não era um sujeito. Talvez aquilo não existia, era apenas algo a se mentalizar. E o segundo tópico, que já é mais voltado para a filosofia da linguagem, que é um pouco mais importante para o nosso discurso aqui, é o seguinte: a mente não consegue apontar para o real e explorar o real sem a linguagem, pois esta não é apenas a expressão de pensamento, e sim o maquinário do próprio pensamento e a única forma pela qual acessamos o pensamento nosso e o de outrem. Wittgenstein fala bastante sobre isso, que alguns trechos, alguns aforismos que ele escreve no seu primeiro livro, fala o seguinte, que é impossível você pensar fora da linguagem. Não tem como você pensar sem você ter uma linguagem para aquilo. Em outro ponto ele fala o seguinte, que o limite do universo dele é o limite da linguagem dele. Ele só consegue pensar aquilo que ele consegue definir linguagem. E aí, no outro trecho também, ele fala o seguinte, que se ele conseguisse falar a língua de um leão, ele jamais entenderia um leão. Porque a linguagem do leão é diferente da nossa língua. Mesmo que ele conseguisse entender a língua que o leão fala, ele jamais entenderia o leão, porque a linguagem do leão é diferente da linguagem do humano. Então, isso já começa a ficar latente no seu livro, e isso foi um start para a virada linguística. Então a virada linguística foi mais ou menos isso. A filosofia ela começa a ser voltada para a linguagem. Então o segundo ponto, esse segundo ponto que eu acabei de falar, ele é o centro da virada linguística. Os filósofos passam a concentrar a atenção na linguagem, em vários sentidos. Então a filosofia ganha um impulso enorme já no século XXI. Então essas duas conclusões fizeram que fez uma ponte entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, baseado na linguagem. Então é exatamente isso que Wittgenstein faz, ele revoluciona a linguagem. Utilizando o quê? Utilizando a lógica. Wittgenstein é apaixonado por lógica, ele é um matemático lógico que utiliza esse conhecimento lógico dentro da filosofia. Bem, então diante disso ele começa com o primeiro livro dele, que é o Tratado Lógico Filosófico. Vamos entender um pouquinho. Lembrando que é um resumo bem simplificado dessa obra. Tá? Eu não vou aprofundar, eu não tenho condições de aprofundar o conhecimento sobre o texto, sobre o livro. Eu vou falar bem de forma simplificada. Bem, eu vou ressaltar alguns tópicos importantes dessa obra. Primeiro tópico, ele buscava uma linguagem universal.
De que forma? Vamos supor, da mesma forma que matematicamente eu falo 2, 4, 6, 8, eu vou parar por aí. 2, 4, 6, 8. Você já consegue entender, já consegue levar até 1 milhão, 2 milhões utilizando essa lógica. Você já consegue entender que eu estou colocando números pares. 2, 4, 6, 8, você conclui. 10, 12, 14, 16, você consegue infinitamente escrevendo, utilizando a mesma lógica de linguagem que eu usei. Então ele buscava uma linguagem universal, que você definia alguns tópicos ali e ela se prosseguia infinitamente. Beleza? Bem, um outro tópico dessa obra é que ele afirmava ter resolvido todos os problemas da filosofia. Como assim? Wittgenstein falava que não existia problema de filosofia, existia problema de linguagem. Como assim? Vamos supor, você falava assim, vamos tentar entender a vida após a morte. Primeiro, quando você fala em vida após a morte, você está cometendo um erro de linguagem aí. Porque se você está falando em vida, a vida acaba com a morte. Então não faz sentido você falar em vida após a morte, porque a vida acaba no momento que começa a morte. Então você tem um problema de linguagem, não tem um problema de filosofia. Então o problema de filosofia está resolvido. Você ficou com um problema de linguagem. Porque você está falando em algo que não é possível, algo que não faz sentido. Uma vida após a morte. A vida acaba com a morte, então não existe vida após a morte. É mais ou menos isso que ele quer dizer com ter resolvido os problemas da filosofia. E com isso ele abandona a metafísica. Como não faz sentido você falar em vida após a morte, você filosofar sobre essas coisas. E você fica mais pautado naquilo que é lógico, naquilo que faz sentido. E o outro tópico dessa obra é a análise lógica da linguagem. Você vai analisar a linguagem de uma forma lógica, de uma forma objetiva. Bem, falando agora um pouquinho da estrutura dessa obra. Bem, esse livro ele é escrito em aforismo. Tá? Alguns autores falam que ele escrevia em aforismo porque ele tinha dislexia, então ele não tinha condições de colocar coesão e coerência num texto. Outros já falam que não é por isso que ele escreveu em aforismo. Ele escreveu em aforismo porque, como ele estava na guerra, ele escreveu esse livro na guerra, ele não tinha tempo de ficar analisando uma forma de escrever. Vinha as ideias, ele escrevia as ideias em parágrafo. Então, em vez de ele ficar, depois colocar contexto naquele parágrafo, ele colocou aforismos e seguiu. E outros não. Outros falavam, não, Wittgenstein não escreveu para que alguém lesse, ele apenas escreveu. Então, ele colocou em aforismo. Ele não escreveu para que fosse lido, ele só escreveu por escrever. Então tem essas teorias sobre o porquê Wittgenstein ter escrito em aforismo. Bem, essa estrutura do livro Tratado Lógico Filosófico ele é dividida em 7 capítulos. São sete aforismos principal, e dentro desses aforismos possui subaforismos, ou paraforismos, são pequenos aforismos ali. E cada um deles procura explicar os anteriores. Cada um deles procura definir os aforismos anteriores. O primeiro aforismo é a ontologia. É uma apresentação ontológica dos fatos, dos objetos e dos estados e coisas. Ele faz uma apresentação ali da sua ontologia, de objetos e coisas, que vai falar durante a sua obra. O segundo é a relação de objetos. Ele apresenta mais alguns detalhes dessa sua ontologia e fala sobre objetos e sobre o estado de coisas elementares dentro da sua obra. Já no terceiro, ele continua falando dessa relação de objetos e já fala também de estados subelementares das coisas. Então, eu observo que eu coloquei na mesma cor o 2 e o 3, porque de certa forma acaba sendo o mesmo bloco de aforismo. Tem alguma diferença entre eles, mas acaba sendo o mesmo bloco de aforismo. No primeiro ele está falando da ontologia da sua obra, e no segundo e terceiro ele fala sobre objetos e coisas e aprofunda um pouco mais na sua ontologia. O capítulo 4, os aforismos gerais, é uma parte bastante importante da sua obra. Ali que ele fala sobre a interpretação
os conjuntos principais dos seus aforismos estão ali, e ele fala sobre a relação entre pensamento e linguagem. Ele faz uma definição ali de pensamento e linguagem, ele trata com bastante abundância nesses aforismos aí. A parte principal da sua obra. Já no aforismo quinto, ele fala da linguagem proposicional. Trata de um nível proposicional como podemos considerar as proposições dentro da linguagem. Tá? De que forma a linguagem é tratada ali no nível proposicional. Bem, no aforismo 6, ele já fala da linguagem no nível subproposicional. Ali já elenca coisas que são contraditórias ao restante do texto. Ele vai falar ali sobre o místico, sobre o ético, sobre o estético. Já a linguagem na sua forma subproposicional. Já no aforismo 7, diferente dos outros aforismos, ele trata de uma tese geral. É o que ele chama assim de tese do silêncio, que ele até resume no finalzinho do seu livro. Ele traz até uma frase que eu quero fechar essa primeira parte falando sobre ela, que é isso aqui: sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar, que é a tese final do seu livro. É um livro pequenininho, fino, mas resumidamente o Tratado Lógico Filosófico, resumidamente, é mais ou menos isso. Bem, Wittgenstein, ele escreve o tratado, fica um tempo ali na docência, de repente ele abandona tudo, ele vai fazer outras coisas, ele vai dar aula para criancinha, ele vai trabalhar como porteiro num hospital, ele vai trabalhar como jardineiro, ele abandona a docência e fica uns 20 anos fora, e aí ele encontra um matemático, procura ele e questiona algumas coisas sobre o seu texto, né, sobre o seu livro, e parece que acaba convencendo ele. E aí ele escreve o segundo livro dele, que é o Investigações Filosóficas. E assim tem até a maioria dos autores falam que acaba sendo dois Wittgenstein diferentes, a primeira fase e na segunda fase. Porque no segundo livro ele refuta muita coisa do que ele falou no primeiro. Ele discorda de muita coisa que ele falou no primeiro. Ele não chega declaradamente a escrever, falar, eu estava errado, assim, assim, mas ele fala coisas que é o contraditório àquilo que ele diz no primeiro. E aí eu vou elencar de novo aqui esses tópicos e nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa segunda obra, que foi Investigações Filosóficas. Bem, essa obra, ele escreveu ela na íntegra, tá? Porque Wittgenstein escreveu apenas 2 livros, o Investigações Filosóficas e o Tratados. Só que essa investigação filosófica, ela só foi publicada depois da sua morte. Tá? Ele já estava morto quando ela foi publicada. Ele escreveu, mas não foi publicado. O Tratado foi publicado em vida. E alguns outros livros surgiram depois da sua morte, mas não foi ele que escreveu na íntegra. Então, trechos foram deles, houve complementação de outros autores, e atribuiu a ele a autoria do livro. Mas não foi escrito, ele não parou para escrever aquele livro em si. Talvez foram notas que Wittgenstein escreveu e pegaram aquelas notas, juntaram e escreveram livros. Mas livros de Wittgenstein só foram 2. Bem, no Investigações Filosóficas ele fala o seguinte: primeiro, de cara ele abandona a ideia de linguagem universal. Tá? Ele abandona essa ideia. E aquele matemático acaba convencendo ele que não existe, você não pode pensar numa linguagem universal. Essa linguagem universal não existe. Ele manteve a ideia de estrutura lógica. A linguagem ela possui uma estrutura lógica, mas ela não é universal. Só que complementando isso, surge um outro termo que ele usa bastante, que são o uso dos jogos de linguagem. Como assim? Não existe a ideia de linguagem, não existe uma linguagem universal, mas existem várias linguagens. E essas linguagens, esses vários tipos de linguagem, ele chama de jogos de linguagem. E esses jogos de linguagem, ele está atrelado, está ligado a formas de vida. Como assim? No livro dele, dá um exemplo seguinte. Um construtor, um pedreiro, fala o seguinte: tijolo. Usou só a palavra tijolo. Para uma pessoa que não é da área da construção, aquilo não faz sentido nenhum. Tijolo, apenas um objeto.
Mas para a pessoa que trabalha com aquele pedreiro, que trabalha com construção, entende quando ele fala tijolo, aquele profissional está pedindo tijolos. Você tem que levar tijolos de um lugar para outro, para levar para ele. E ele só falou tijolo. Então, para aquela forma de vida, a palavra tijolo tem um significado, tem uma importância, tem uma relevância. E a pessoa entende o que é aquilo e de que forma aquilo deve ser usado. De que forma para que serve ele falar tijolo? É para pegar, levar tijolos para ele. Entendeu? Ele chega a usar esse exemplo no livro dele. E diante disso, ele percebeu que nas diversas formas de vida havia o que ele podia falar que relação de família. Então ele percebia semelhança entre famílias, semelhança entre as coisas que aconteciam, mas não eram entre os jogos, mas não era o mesmo jogo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui: o futebol e o handball. Ambos têm jogadores, ambos têm goleiros, ambos têm bola, ambos têm regras, ambos têm falta, mas não é o mesmo jogo. São jogos diferentes. Em algum momento vai ter um jogo ali que é diferente do outro, vai ter uma regra que é diferente do outro. Então você consegue perceber semelhança entre as famílias, tá? Eu tenho um erro na relação de família, semelhança de família, desculpe, tá? Então você percebe semelhança entre os jogos, entre as famílias, mas não é o mesmo jogo. Então isso vale também para a linguagem. Você, em determinadas formas de vida, você consegue perceber semelhança entre elas, mas não é o mesmo jogo. Não é a mesma família, não é a mesma semelhança ali, são coisas diferentes. Beleza? Então, o livro Investigações Filosóficas, ele está em torno desses tópicos aí. E a maioria deles você percebe que é contraditório o que ele disse no primeiro livro. Ok? Bem, agora a estrutura do livro Investigações Filosóficas. Ele já é um livro um pouco maior do que o Tratados, tá? Ele é uma obra que foi escrita em parágrafos, ela foi escrita por parágrafos, tá? Primeiro, nós temos ali a vida e obra, que é um resumo que Russell faz. Russell escreve um resuminho falando um pouquinho da trajetória de Wittgenstein. Esse resuminho que eu falei, que ele procurou Russell e perguntou se ele seria um bom filósofo, se seria um mero... Eu acho até que ele usou o termo idiota, tá? Não tenho certeza. Mas seria um mero engenheiro. Russell que escreve, né, nesse trechinho, Vida e Obra. Bem, depois ele fala um pouquinho da cronologia, do tempo de vida de Wittgenstein, os anos e os anos que aconteceram cada uma das coisas, tá? A cronologia ali da vida de Wittgenstein. No 3, nós temos a primeira parte da sua obra, tá? Que ela possui 693 parágrafos. Então, nessa primeira parte, ele abre sobre esses tópicos que eu falei já anteriormente. Ele fala sobre esses tópicos, ele apresenta esses tópicos. E aí, já na segunda parte, ele apresenta uma estrutura lógica, tá, desses tópicos que ele apresentou na primeira parte. E não é mais em parágrafo, ele trabalha em tópicos, tá? Ele até usa números romanos. São 14 tópicos, porque cada tópico às vezes tem 2, 3 parágrafos. Então ele utilizou ali tópicos para poder apresentar a sua segunda parte, que já é como se ele estivesse provando logicamente o que ele falou na primeira parte. Então, isso resume mais ou menos um pouco dos 2 livros de Wittgenstein, que era a intenção da minha apresentação. Eu não tenho intenção de que essa apresentação sirva como base para estudo de alguém, porque eu não tenho condições ainda de propriedade para falar de Wittgenstein e dos jogos de linguagem, mas a minha intenção é que sirva apenas como um start para que você nunca leu sobre Wittgenstein, nunca estudou sobre Wittgenstein, surge apenas como curiosidade, você desperte a curiosidade em estudar jogos de linguagem, estudar Wittgenstein, que é muito interessante. E aí, como no livro anterior, eu também deixo uma frase dele que diz o seguinte: eu gostaria de, com o meu trabalho, não poupar outrem o esforço de pensar, mas antes, na medida do possível, incitá-lo a pensar por si. Esse é um trecho do livro Investigações Filosóficas. E aí eu deixo uma frase final para vocês.
leiam Wittgenstein.